No verso de número 11, nós vamos ver que o fato dos apóstolos ali que estavam tendo dado uma palavra de cura, ter liberado uma palavra de realização de milagre, a Bíblia nos diz que aqueles homens que ali estavam, eles ficam admirados. Olha, o verso de número 11 vai dizer o seguinte: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Olha que interessante o que está acontecendo. Nós olhamos para dentro da palavra do Senhor e nós estamos analisando que o Evangelho está saindo de uma religião, digamos assim, de um local onde se conhecia o Deus a qual estava sendo anunciado, ainda que estava sendo introduzido o Messias, ao qual o povo de Israel não aceitava, mas eles tinham conhecimento a respeito da promessa de que viria o Messias. Eles apenas não queriam acreditar que Jesus, a qual eles crucificaram, a qual eles levaram a ser crucificado, que aquele era o Messias que eles tanto aguardavam, porque eles aguardavam o Messias político, que ia libertar e livrar eles do domínio de Roma. Agora o que está acontecendo, que nós estamos aprendendo, é que o santo evangelho do Senhor, ele está tendo cumprimento até os confins da terra, que Jesus ele disse. Ele está saindo desse local de conhecimento revelado do Antigo Testamento para ir para um local onde são pagãos, pessoas que não têm conhecimento nenhum, nem a respeito de Jesus Cristo, muito menos a respeito do Deus de Moisés, muito menos a respeito do Deus que se revelou como Deus Salvador de toda a humanidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que está em construção nesse exato momento. Então, quando eles começam a observar que Paulo e Barnabé eles estão ali pregando a palavra de Deus, e quando aquele sinal de cura, aquele homem que até então estava coxo desde o ventre de sua mãe, desde o seu nascimento, a Bíblia diz que eles ficam admirados. E é curioso como a palavra de Deus agora, ela está rompendo, não simplesmente com as religiões, mas ela está adentrando no mundo das culturas, no mundo do paganismo. Ela está passando adiante do paganismo. E agora ela está se confrontando com as culturas que existiam dentro daquele período ao qual eles viviam. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que eles começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Quando nós olhamos para aquele cenário ao qual eles estão inseridos, nós aprendemos que a cultura que existia até então naquela época, é o que nós aprendemos, ela foi grandemente modificada pela vida de um rei, de um imperador conhecido como Alexandre o Grande. Ele, muito conhecedor, muito instruído e gostava muito do conhecimento, ele fez com que fosse disseminado o grego que até então foi falado na época de Cristo Jesus. O grego que até então predominava durante todo aquele período em que Roma dominava, era um grego que foi introduzido por Alexandre o Grande. E a cultura que predominava entre aqueles que ali estavam era a cultura grega, das suas mitologias, dos seus conhecimentos, da sua busca por algo que está acima da razão humana. E a Bíblia vai dizer que eles começam então a colocar Barnabé como Júpiter. E Barnabé é curioso que o nome Júpiter, ali que está em romano, em grego ele significa Zeus, né? A qual muitos já ouviram falar. E a Paulo eles começam a chamar de Mercúrio, que quando se translitera para o grego, vai ser chamado de Hermes, a qual é filho de Zeus. E o curioso é que Hermes, ele é conhecido como o deus arauto, ou seja, o deus mensageiro, alguém que tinha uma eloquência, alguém que tinha uma capacidade muito fácil de convencer as pessoas, alguém que tinha uma índole voltada a enganar as pessoas através da sua lábia, através do seu conhecimento e do seu poder de oratória e persuasão. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender por que o verso final diz o seguinte, que eles chamam a Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Então, eles vão ficar admirados. Agora, imagine o evangelho de Cristo Jesus pegando um homem que vivia nas suas cercanias, pegando um homem que estava simplesmente ambientado a viver dentro da religião judaica, e agora Deus está colocando esse homem para falar diante de outras culturas que existiam há tempos antes do cristianismo,
E aqueles homens que eram conhecidos pela sua inteligência, os gregos, aqueles que eram conhecidos pela sua capacidade de raciocínio, pela sua filosofia, pelo seu grande desejo, pelo conhecimento, pela razão, eles começam a ficar admirados com a maneira que o apóstolo Paulo começa a pregar e com o efeito que a pregação do apóstolo Paulo vai ter na realização da cura daquele homem. Porque talvez eles nunca viram aquilo acontecer, de alguém pregar a palavra de Deus e dar um comando e uma pessoa ser curada de uma grande enfermidade a qual aquele homem estava cometido. Olha que interessante que nós lemos no verso de número 13 o seguinte: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Olha o que está acontecendo. Quando eles começam a ver, e dentro da sua crença, dentro do seu paganismo, eles acreditam que os próprios deuses tinham se descido até ele em forma de homens, eles vão querer realizar uma adoração. É curioso quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, pessoas que não têm o conhecimento ao Deus que se fez conhecido, ao Deus que, através da pregação do Evangelho, fez com que o seu nome fosse revelado, fez com que ainda de uma forma parcial ele viesse a ser conhecido pela humanidade. É interessante que mesmo o homem, quando ele é ímpio, mesmo o homem que ainda não faz parte do povo de Deus, dentro dele existe um desejo de fazer algo além das barreiras naturais, além daquilo que está diante dos seus próprios olhos, de crer que existe algo sobrenatural, que existe uma divindade a qual eles não conhecem, a qual o apóstolo Paulo ele diz que tateando os homens procuravam a Deus, se assim ele pudesse se deixar ser conhecido e encontrado. Então o que vai acontecer agora é que aqueles homens vão procurar sacrificar, oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, assim relacionando eles àquelas divindades. O que me chama a atenção é que dentro da palavra do Senhor, a Bíblia nos diz o seguinte, lá em Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, e no verso de número 11, que Deus ele fez tudo ao seu tempo. E dentro do ser humano ele colocou a eternidade, ou seja, dentro do coração do homem, Deus colocou algo que vai além daquilo que está presente, daquilo que está na barreira dos ouvidos e daquilo que está na barreira dos olhos. Ou seja, dentro do ser humano, e nós aprendemos o que é isso, nós entendemos que dentro de cada ser humano, independente da sua crença, Deus colocou o próprio espírito, o fôlego de vida, que é o espírito que volta para Deus assim que o homem desce para a sepultura. A Bíblia nos ensina que o espírito ele retorna para Deus. É esse anseio que existe dentro do ser humano que faz com que ele, até mesmo de uma maneira errônea, ele venha buscar depositar a sua busca em coisas invisíveis, a crer em deuses que até mesmo naquela cultura eram deuses de distância, deuses que não se faziam presente, mas o anseio que existia dentro da alma daquela humanidade, que estava ali sendo pregada a palavra a eles, faz com que eles venham a ter o desejo de sacrificar a Paulo e a Barnabé, colocando o sentimento que existe dentro do ser humano de buscar se aprazer em Deus, porque nós viemos de Deus e nada pode preencher o vazio, por mais que o homem possa a direcionar os seus desejos em outras coisas, nada vai satisfazer o desejo a qual Cristo ele disse que o Espírito tem, que é de buscar a face de Deus, que é de clamar ao Deus que o criou, que é retornar para onde ele se originou. A Bíblia então nos diz que Paulo e Barnabé eles vão começar a pregar. Aqui nós aprendemos algo interessante dentro desse verso de número 14 e 15, que quando Paulo e Barnabé eles vão ver, eles vão ficar horrorizados com aquela situação. Eles vão ficar admirados do paganismo, eles vão ficar admirados com aquilo que está acontecendo, eles vão se colocar de pé, eles vão se pôr diante da multidão. E no verso de número 15 diz o seguinte, que eles vão dizer: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis. Olha o que Paulo lhe vai dizer, isso é interessante. E convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há. Olha que interessante isso daqui. Paulo ele está dizendo o seguinte, que o desejo que eles tinham de sacrificar em adoração aqueles a quais eles acreditavam que eram deuses, nada mais passava de vaidade, nada mais passava de algo sem coerência,
com o desejo que existe dentro do ser humano, que é buscar ao Deus a qual Paulo lhe fala, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe abaixo da terra e acima nos céus. Paulo ele vai dizer que aquele desejo que existia dentro deles era um desejo errado. Ainda que o ser humano tenha desejo pela eternidade, quando não é direcionado de uma maneira correta ao Deus que o criou, esse sentimento vai direcionar o homem a buscar, depositar a sua vontade de buscar coisas invisíveis e de buscar até mesmo um Deus, de buscar apoiar a sua crença em coisas erradas, em divindades que na verdade não são deuses, mas que são vaidades, como o apóstolo Paulo lhe fala. E o interessante é que Paulo e Barnabé, eles vão dizer que eles eram homens comuns, homens iguais àqueles que ali estavam ouvindo a palavra de Deus, que ainda que eram pagãos, eles existiam e consistiam da mesma substância, do corpo, da alma e do espírito. Aqui nós aprendemos que ainda que o Senhor ele venha exaltar alguém na face desta terra, ainda que Deus ele venha honrar grandemente alguém diante da sociedade, diante daqueles que estão ao nosso redor, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo e com o apóstolo Pedro. Quando nós lemos lá em Atos, no seu capítulo de número 10, 25 e 26, a Bíblia nos diz que essa foi até mesmo o desejo, até mesmo a forma que vai acontecer naquele local. Quando a Bíblia diz que Cornélio ele envia o anjo, quando o anjo ele direciona ali através de uma visão e o Espírito Santo faz com que Pedro venha ir até a sua residência, quando Pedro chega com a comitiva daqueles que estavam ali, a Bíblia diz que Cornélio ele tem o intuito de se prostrar diante dos pés do apóstolo Pedro. E Pedro ele vai dizer que ele deveria se levantar, que Pedro também era daquela mesma maneira. Assim nós devemos aprender que tudo aquilo a qual o Senhor nos proporciona não deve ser direcionado o fruto desse talento, o fruto desse dom, o fruto da ministração do Evangelho a nós mesmos. A qual a palavra do Senhor nos diz que o próprio Espírito Santo, quando ele veio, Jesus disse que ele não gloriaria a si mesmo, mas gloriaria a Cristo, porque receberia daquilo que era dele e nos daria. Então, a pessoa que ela tem realmente esse desejo de crescer em conhecimento, na graça, de ser cheio do Espírito Santo, ela tem que entender que se a pessoa cresce no Espírito, na graça, no conhecimento do Senhor, mas não cresce em humildade, aquilo vai se tornar um laço no coração dela. E ela vai buscar o aplauso das pessoas, ela vai tornar aquilo que deve simplesmente ir para Deus, para si. E nós aprendemos isso também com aquele que estava anunciando o batismo para arrependimento. Ele disse que era necessário que ele diminuísse e que Cristo venha aparecer. Esse é o desejo do verdadeiro cristão, que é cheio do Espírito Santo. É a cada dia fazer com que a honra venha a ser diretamente relacionada e direcionada somente a Deus e nunca tomada para si. Por mais que o Senhor tenha levantado esta pessoa, por mais que essa pessoa tenha experiências com Deus, por mais que essa pessoa seja honrada na face desta terra, nunca ele pode colocar dentro do seu coração o desejo de ser bajulado, o desejo de que seja lisonjeado, o desejo que seja pelos homens, como Cristo diz, buscar a honra um dos outros e assim ficando longe da honra que verdadeiramente vem de Deus. E Paulo lhe diz no verso de número 16, olha que interessante isso que ele vai dizer. Aqui nós temos que aprender algo muito importante. Ele vai dizer o seguinte: o qual noutros tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá dos céus, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Olha que interessante o que acontece aqui. Paulo ele vai dizer o seguinte, que todos aqueles que nascem, todos aqueles, independente da sua cultura, independente se nascem no Evangelho ou se nascem fora do Evangelho, independente se nasceram no momento em que nós vivemos ou em tempos remotos, onde o conhecimento ele era escasso, onde a selvageria ela imperava, a força do braço era o que determinava quem venceria diante daquela sociedade que existia naquele período, Paulo ele vai dizer que ainda que Deus não tinha revelado, e esse conhecimento de Deus ele foi revelado de uma forma paulatina e até mesmo uma forma lenta e progressiva, para que o homem pudesse ter capacidade de receber, assim, a palavra de Deus e o conhecimento de Deus que vem através da pregação da palavra. A palavra de Deus nos diz que Paulo ele começa a ensinar o seguinte, que ainda que Deus não tenha se revelado
Ainda que aos olhos da humanidade parece que Deus tinha deixado todo mundo fazer o que queria, andar da maneira que queria, a Bíblia diz que Deus ele não se deixou sem testemunho. Ou seja, Deus ele não deixou a humanidade andar cegamente sem ter no que se apoiar. Ou seja, Deus ele não permitiu que todos andassem da maneira que dissessem, achando que não deveriam prestar ou se orientar por algo que dentro deles clamava pela busca de retidão, não simplesmente pela retidão moral, mas até mesmo pela retidão espiritual, pelo conceito do que é errado e do que é certo, não simplesmente diante dos homens, mas diante de si mesmo, diante daquilo que estava dentro de si. É o que Paulo ele vai dizer, que Deus ele deixou um testemunho. Olha que interessante o que Paulo ele diz no seu capítulo de número 1 de Romanos, e o verso de número 19 e 20, que diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Olha o que ele está dizendo. Paulo aqui está batendo duramente contra a idolatria. Nós vamos aqui novamente ressaltar que o ser humano, quando ele não tem o conhecimento de Deus, aquele sentimento que tem dentro dele, o espírito que há dentro dele, que não tem força porque o espírito ainda não foi recriado, há uma nova recriação quando a pessoa recebe o novo nascimento na obra de Cristo Jesus no Calvário, que é a obra da redenção, que é a obra da santificação inicial. Aquele ser humano, ele é regido de uma maneira contrária à vontade de Deus. E Paulo ele vai bater duramente no capítulo de número 1. Quando chega no verso 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, ele falando a respeito de Deus, desde a criação do mundo, ou seja, não é simplesmente do tempo em que Paulo está vivendo. Ele diz que é desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha que interessante aqui, inexcusáveis, é o que Paulo fala. Ou seja, indesculpáveis. Ainda que o ser humano não tinha um conhecimento revelado de Deus, eles não poderiam chegar diante de Deus no juízo e dizer que eles nunca conheceram a Deus, porque algo clamava. Não simplesmente o espírito do homem que busca a presença de Deus, o espírito do homem que clama pela presença de Deus, mas a divindade de Deus foi revelada através da criação. Tudo aquilo que foi criado clamava pela presença de Deus e revelava que existia um Criador que tinha criado a criatura e todas as demais criações, que existia abaixo e acima nos céus. Então Paulo está dizendo que ninguém fica impune pela falta do conhecimento revelado, porque até quando Deus não se revelou, a divindade dele era conhecida e podia ser observada através daquilo que estava à sua volta e através da vida do próprio ser criado por Deus, que era o homem. A Bíblia diz que dessa maneira, Paulo e Barnabé, com muita insistência, com muita dificuldade, ele vai impedir que aqueles homens viessem a prestar sacrifício a eles. Aqui nós entendemos que a palavra de Deus ela deve ser sempre direcionada à honra e à glória ao nome do Senhor Jesus. Quando chega no verso de número 17 e 18, ele vai dizer isso, que eles conseguem com muita insistência fazer com que aqueles homens viessem a cessar aquele desejo de lhes oferecer sacrifício. No verso de número 19 até o 22, olha o que Paulo ele vai dizer. O que a Bíblia nos ensina. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Olha que interessante aqui. Agora a Bíblia vai nos ensinar que aqueles judeus que estavam perseguindo, eles vêm de Icônio para aquele local, lembrando que eles estavam fugindo, lembrando que eles estavam saindo daquele raio de alcance dos judeus, dos gentios que foram levantados em motim contra a vida deles, e eles vêm para esse local, só que a Bíblia nos ensina que aqueles judeus eles vêm junto para tentar contra a vida de Paulo e Barnabé, qual até mesmo Barnabé e Paulo eles sofrem, e a Bíblia nos diz que Paulo ele é apedrejado, de um certo modo que eles pensam que Paulo ele tinha sido morto. A Bíblia diz que Paulo ele vai ficar ali e os discípulos eles vão rodear e Paulo então vai levantar. E me chama a atenção que a palavra de Deus, a pregação do Santo Evangelho, nem simplesmente e não somente é pregado quando as circunstâncias são favoráveis, quando as coisas estão ocorrendo muito bem à nossa volta. A Bíblia nos ensina que tempo e fora de tempo o Evangelho sempre foi pregado. E quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja ela tinha um crescimento progressivo, mais almas eram ganhas. É o que vai acontecer aqui. Gabriel vai nos ensinar que muitas pessoas foram ganhas para Cristo Jesus de Nazaré, para o Messias
que estava sendo pregado e a porta aos gentios foi ali aberta. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, nós devemos ressaltar isso. Porque uma pessoa que não tem o enchimento com o Espírito Santo, ela não suporta a perseguição, ela não suporta a afronta que ela vai enfrentar. É somente pelo poder e revestimento do Espírito que a pessoa ela consegue passar por essas dificuldades. E nós lembramos da promessa, é quase que uma promessa e uma certeza que Cristo lhe disse no verso de número 33 do capítulo 16 de João, que ele diz: tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora nós voltamos para o verso de número 52, de 13, de Atos, que diz o seguinte, que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Então preste atenção, essa alegria que Jesus ele diz tem de bom ânimo, ela só pode vir quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito, cheios do poder e da virtude do Espírito, porque senão nós sucumbiremos, senão nós até mesmo nos levantaremos e diremos: onde está o Deus que permite um apedrejamento dos teus fiéis? Mas a convicção que estava dentro do coração de Paulo e Barnabé era que nada que os atinge do lado de fora pode afligir e sucumbir o que está ao lado de dentro, que é o Espírito Santo, que é a alegria, a qual Paulo ele vai dizer que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então a Bíblia diz no verso de número 2 que ele vai confirmar o ânimo dos discípulos, olha só, e exortando a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com Jesus, encomendaram ao Senhor os que haviam crido, passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Olha que interessante, Paulo ele vai dizer, juntamente com Barnabé, que pelas muitas aflições nos importa entrar no reino dos céus. Assim como Cristo ele sofreu, segue a nós cumprir as pisaduras de Cristo, cumprir o restante do sofrimento de Cristo que recai sobre a sua igreja. Assim como nós falamos que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se Cristo sofreu, certamente nós sofreremos. Ainda que uma medida seja diferente de um local para o outro, de uma região de ocidente para o oriente, ainda que seja diferente, certamente a perseguição ela virá. Mas uma certeza nós temos, que assim como eles pregaram, e houve crescimento e houve confirmação a ponto deles elegerem bispo, anciãos para cuidar da igreja, assim também nós haveremos de pregar a palavra de Deus por onde nós passarmos, e haverá um grande manifestar de milagres e um grande manifestar de principalmente almas para o reino do Senhor Jesus. E quando chega no verso de número 26, diz o seguinte, no final do capítulo número 14, o seguinte: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aqui nós encerramos esse capítulo de número 14 dizendo que, e aprendendo que a pregação do Senhor Jesus Cristo, que a pregação do Santo Evangelho, que a pregação de Deus, ela resultou aqueles apóstolos que saíram encomendados. Por quê? Porque foi feito um levantamento e o Espírito Santo, com o jejum e oração que eles estavam fazendo, ministrou ao coração daqueles dois homens de irem fazer a primeira missão, de irem pregar a palavra em lugares onde a palavra ainda não tinha sido anunciada. E quando eles voltam, eles vão relatar quão grandes coisas o Senhor tinha feito. Aí nós aprendemos que aquele, como diz a palavra, que leva a preciosa palavra, a preciosa semente, o precioso evangelho, a preciosa sagrada escritura de Deus, ainda que chorando, ainda que em dificuldade, ainda que passando por perseguição, ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo o fruto da sua pregação, que é onde nós aprendemos aqui, que independente da dificuldade, nós devemos perseverar, primeiramente, ser cheios do Espírito Santo para quê? Para que nós possamos anunciar a palavra de Deus com poder, com ousadia, e para que muitas pessoas venham a ser recebidas no reino do Senhor Jesus Cristo, tiradas das garras de Satanás, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que estão afogadas no mundo de ilusão, de vaidades, como Paulo ensina, pessoas que estão sucumbindo por não conhecerem, estão depositando a adoração em certas coisas que na verdade são ilusórias, são passageiras e não levarão elas para o céu. Somente Cristo, que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que leva à presença do Senhor Deus. Então que nós possamos aprender
com esse capítulo de número 14, que o Senhor nos ungiu, e Ele nos unge, e que por meio da fé nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e buscar cada dia mais, como diz o apóstolo, nos encher do Espírito Santo para estarmos preparados para pregar a palavra em tempo e em fora de tempo, para que almas possam ser ganhas para a glória do Senhor Jesus. Assim nós finalizamos esse capítulo 14, em nome do Senhor Jesus Cristo, e já agradecemos. Amém, Jesus.